Olha, estou de volta aqui com vocês e aqui no estúdio temos o Alberto Durão. Ele que vai contar aí para vocês sobre as mudanças então da antiga RG e você agora que precisa passar aí também por esse processo para a nova carteira de identidade nacional. Bom dia, Alberto, seja bem-vindo. Bom dia, Pérola. Satisfação estar aqui de volta à TVI para novos esclarecimentos. Olha, primeiro eu queria entender o que trouxe aí e auxilia na mudança para quem vai passar agora pelo processo aí com a nova identidade. Qual foi a motivação então para essa substituição? Estamos vivendo um momento assim de grande revolução, né, no que diz respeito à identificação de pessoas. Antes tínhamos uma série de dificuldades que foram solucionadas nesse momento. Por exemplo, não tínhamos um documento único, né? Cada estado produzia o seu número de identificação, que para alguns momentos isso era uma grande confusão, porque nós não tínhamos acesso, por exemplo, aos órgãos de segurança, né? A informações de outros estados, porque não era um cadastro único. Então, para tentar viabilizar benefícios importantes para a população, para facilitar, para que as pesquisas fossem rápidas, mais seguras, é que tentou-se construir um documento, elaborar um documento de identificação único, não mais com RG, onde atrelava-se isso a cada estado em específico. Hoje isso foi solucionado, né, com o documento com a SIM, que é Carteira de Identidade Nacional, onde o número frente, gente, agora é o CPF, número único. Então, para os órgãos de segurança, onde você for identificado, né, você vai estar atrelado a um número único para os órgãos de segurança. Isso é muito positivo, porque é de rápida localização e identificação de pessoas, como também o cidadão que precisa de benefícios, de alguns benefícios específicos ou amplos benefícios, agora para os órgãos também, que, por exemplo, trabalham com cidadania, para que possa identificar que você merece aquele benefício, que você pode ser contemplada em algum tipo de benefício, é muito mais difícil, mais fácil para o Estado identificar. Por isso que é importante a gente aglutinar todas as informações agora num único cadastro, que é o cadastro SIM, que é o nosso CPF. Olha, agora, quais são as mudanças na prática para o cidadão? Como é que ele faz, então, para retirar agora o SIM? Olha, o cidadão aqui na Bahia, ele precisa fazer um cadastro de reserva, né? Ele precisa fazer o seu agendamento no aplicativo do governo, que é o ba.gov.br, né? Lá você vai ter acesso a seu agendamento, dia específico, hora específica para o atendimento. Bom, para o cidadão, é importante também estar salientando que para o cidadão houve mudanças também consideravelmente radicais. Por exemplo, agora o cidadão não tem mais direito a apenas um documento físico. Agora o seu documento digital também é liberado nesse cadastro. Quando a gente se identifica para pegar a nova carteira de identidade, o que acontece? Você recebe uma física no saque, né? Os atendimentos geralmente são no saque, nos saques das regiões. Então, você recebe sua carteira física e recebe também sua carteira digital, que se encontra no gov.br. Então, agora, quando o cidadão, ele sendo categoria ouro, cadastro ouro, né, que requer um certo nível de cadastro, mais específico também. Quando a pessoa é ouro, o seu documento digital já aparece ali completo, né? E outra coisa, temos os antigos dados das identidades, como dados de certidão, naturalidade, data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, mas agora na versão digital no gov.br existem outros elementos também, outras informações importantes. O cidadão passa agora a ter o documento de habilitação, a CNH. O cidadão começa a ter também, nesse momento, disponibilizado no único documento o número do seu título de eleitor, né? Carteira de trabalho, número do PIS ou PASEP, depende da relação da pessoa, se ela é estatutária, se tem um PIS, né? Ela também pode ter na sua SIM informações sobre o tipo sanguíneo. Existe uma relação de limitações
né, por exemplo, limitações clínicas ou diagnóstico, como autismo, por exemplo. Assim também, ela promove ela confere ao cidadão essa marcação, essa informação na sua identidade. Por quê? Existem pessoas que têm essas limitações e precisam adquirir benefícios que o Estado promove. Então, o documento novo também tem esse campo, delimitando algumas condições especiais dos cidadãos para terem acesso a seus benefícios de forma mais prática. Olha, agora eu queria saber aí, então, sobre a emissão da nova SIM. Queria entender, ela é gratuita? Existe um valor, uma taxa que a pessoa paga? Essa informação é bem importante. As carteiras de identidade nacional, elas são gratuitas à primeira via dela. Então, todo cidadão tem direito, na Bahia, no estado da Bahia, a entrar na SIM gratuitamente. Agora, se a pessoa perder, tiver algum outro detalhe com o seu documento e precisar renovar, segunda via, terceira via, quarta via, aí sim ela vai pagar uma taxa, tá? Porém, para as pessoas que estão procurando o serviço de atendimento ao cidadão, os documentos são gratuitos. A primeira via é gratuita. E quanto aos documentos antigos, o prazo ali de validade, em qual momento que essa pessoa precisa realmente fazer essa troca agora? Essa pergunta é fundamental, porque na prática a gente tem lidado, né, com muita procura, com alta procura no atendimento. Mas é importante também, embora existam essa série de benefícios da nova carteira de identidade, é importante salientar que não é necessário, nesse momento, a população invadir os saques, né, para fazer esse agendamento. Por quê? Os documentos são válidos, atuais, até 2032, em média, né, 2032, e então não há essa necessidade das pessoas, de forma ansiosa, né, procurar os serviços para trocar o documento. Não, isso tem que ser feito de forma gradativa, porque o serviço de atendimento também tem suas responsabilidades e sua capacidade de atendimento. Então é importante as pessoas notarem que é bom olharem suas datas de vencimento ou necessidades, né? Necessidades sociais para ter um novo documento, aí sim a pessoa procurar o saque e procurar renovar seu documento. Então, existem pessoas que precisam, né, de forma imediata da nova SIM. Então, tudo bem, ele vai agendar e vai ter acesso. Mas aquele que não precisa exatamente agora, pode esperar um pouco para evitar um pouco os superatendimentos, né, as altas demandas no serviço de atendimento ao cidadão. Olha, agora falando justamente disso, né, do serviço de atendimento, quais são os documentos necessários quando você quer, ou melhor, agora que a pessoa, né, tá nessa nova retirada ali da identidade, precisa ter em mãos para fazer retirada? Olha, o que acontece? Essa é outra importante pergunta, porque geralmente são as maiores dúvidas dos cidadãos, né? É importante que as pessoas tenham necessariamente seus registros. Quem nunca casou, certidão de nascimento. Quem já casou, certidão de casamento. Ok, tá? Me divorciei, não importa, é a certidão de casamento. É a última certidão. Quem nunca casou, o nascimento. Tudo bem. Agora, para a versão digital do documento, é importante ter, se a pessoa quiser agregar valor ao seu documento, ter mais informações, já é optativo. Você pode levar a Carteira Nacional de Habilitação, o título de eleitor para que seja cadastrado, tipo sanguíneo, o PIS, o PASEP. Então, assim, essas informações, carteira de trabalho. Então, essas informações são importantes como documentos acessórios, embora o documento essencial para a identificação de pessoas é o registro. Quem nunca casou, nascimento, e quem já casou, casamento. Olha, eu queria saber também aí se a emissão ela pode ser feita inteiramente online ou se ela necessariamente somente física. Não, a identificação é um processo físico, né? Você não consegue pedir a elaboração do seu documento à distância. Precisa agendar o atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão, no SACS, né? Se sua cidade tem SACS ou algumas outras cidades menores tem pontos de atendimento ao cidadão,
né? Esses órgãos estão fazendo assim, ok, precisa ser agendado e no horário determinado pelo agendamento comparecer, municiado de seus documentos, apresentar ao atendente e aí vai sim ter acesso ao serviço de elaboração da SIM, que começa tanto com a fase cadastral, a análise de documentos, depois vamos coletar as fotografias, dados biométricos no geral, vamos coletar as impressões digitais e aí fazer toda aquela etapa de identificação e aí sim concluir, geralmente de 15 a 20 dias o cidadão pode retornar ao saque. Geralmente eles são informados pelo aplicativo do ba.gov sobre a elaboração do documento, se ele está disponível ou não no saque, retorna ao saque e pega o documento. Agora, a nova identidade, a identidade digital, ela tem a mesma validade da física, da impressa? Outra importante pergunta, a mesma validade em território nacional. Quando você tem acesso ao Gov com o seu documento, é muito legal, porque você tem ali um documento rápido, de fácil acesso, codificado, seguro. O documento pode ser exportado para onde você quiser, para um e-mail, para um contato de WhatsApp. Então, muito bom, muito eficiente. Porém, se a pessoa sair do país, o outro país não tem a obrigação de reconhecer aquele documento como documento oficial. Então, é um documento, por leis brasileiras, reconhecidos em igualdade de importância dentro do território nacional com documento físico. Os dois documentos têm a mesma importância. Saiu do Brasil, aí eu recomendo a pessoa estar portando seu documento físico. Olha, agora eu queria saber também, de acordo com os prazos aí de validade, para essa nova carteira, de acordo ali com as faixas etárias. Quanto é que fica? Qual é mais ou menos ali a média? Olha, em média, o documento de identidade ele tem uma validade de 10 anos. Por que essa validade? O documento de identificação é um documento de identificação. Tem uns dados cruciais ali da vida da pessoa, da identidade da pessoa. Porém, existem pessoas que com o tempo podem mudar muito o seu padrão. Por exemplo, o envelhecimento, né? Os adolescentes, as crianças saindo da fase para a adolescência, depois para a fase adulta. Então, existe uma diferença, como é que eu digo, visual, né? Diferença visual, né? Fenotípica, a gente diria, né? Características físicas. Então, as pessoas podendo apresentar outros padrões durante o desenvolvimento de suas fases de vida, pode apresentar mudanças que não conferem aos atendentes, aos órgãos, total segurança de identidade, se é você ou não. Por isso recomenda-se, por isso que os documentos de identidade ali prezam por 10 anos de validade, depois é natural que se exijam, né, a renovação do documento. Olha, eu queria saber então aí sobre a tecnologia que envolve a SIM. Existe alguma ligação com a biometria facial? Total. Aí você já está adentrando nas áreas de segurança pública, né? Conversamos muito sobre cidadania. Até o presente momento, o nosso papo foi todo sobre cidadania. Porém, o que a nova carteira de identidade traz de revolução para a segurança pública do país é inquestionável. Por exemplo, onde entrarmos seremos identificados. Qual é a base de dados para os serviços de reconhecimento facial? A nova carteira de identidade. Também a Carteira Nacional de Trânsito. Então, a gente faz um banco muito grande de dados que permitem que as pessoas, onde elas passem, né, elas serem identificadas pelo serviço de reconhecimento facial. Importantíssimo. Gente, outra grande novidade, né? As pesquisas de identidade através das impressões digitais agora são cada vez mais sofisticadas. Quando os peritos vão para cenas de crime, quando os peritos papiloscopistas analisam, né, as digitais de uma cena, por exemplo, quando ele coleta a digital e traz para o sistema, esse sistema hoje que trata das novas carteiras, existe uma rápida identificação. Eu não sei se as pessoas lembram daquelas séries, daqueles filmes americanos, que você coloca a peça questionada digital da cena, de um copo, de um celular, de um microfone. Quando coletam
essas características de papilares, essas impressões digitais, quando o perito leva para o programa, aí existe uma rápida identificação, um algoritmo muito violento em suas pesquisas, muito forte, muito eficaz, vamos dizer assim, e aí de rápida localização e identificação de pessoas. Então isso para a segurança pública é um grande avanço. A Carteira Nacional de Identidade, gente, não é só um impacto para os serviços de cidadania, também para o serviço de proteção de pessoas. Então a gente tem condição de localizar agressores, pessoas violentas, pessoas que cometem crimes com muito mais facilidade quando comparados a anos anteriores. Olha, eu queria entender então aí sobre essas fraudes de identidade, de que forma agora a nova SIM ela traz aí essa segurança também? Essa pergunta também é uma pergunta muito sofisticada para o universo de perícia, né? É porque o senso comum, as pessoas precisam ter acesso a essas informações. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos dificuldade para identificar falsários, estelionatários. Por quê? Eles usavam os dados de pessoas comuns, dados corretos, concretos, porém, eles colocavam a imagem deles nos documentos fraudados. A gente sabia que a identidade era falsa, correto? Porém, não sabíamos identificar quem era a pessoa do rosto, porque a gente não tinha o mesmo alcance de busca de imagens antes como a gente tem hoje. Então, quando tem os documentos fraudados, a gente escaneia aquele documento do rosto da pessoa que está se passando por outra. Quando a gente joga no sistema, a nossa facilidade de fazer o reconhecimento facial com exatidão é muito mais preciso, é muito mais célere. Então a gente não só vai notar quais documentos estão sendo falsificados, como também vamos identificar a identidade daquelas pessoas que estão colocando o rosto naquele documento falso. Agora, como é garantido também a privacidade desses cidadãos, os dados dele ali, nessa nova carteira, para evitar realmente que haja essa fraude? Olha, existem coisas que ainda não estão em nosso alcance. Por exemplo, quando a pessoa ela perde um documento e não registra a queixa, ela é muito vulnerável, né? Porque quando você perde um documento, ou alguém de más intenções tem acesso aos seus dados, ela pode fotografar, pode capturar seus dados e tentar se passar por você. A gente não tem esse alcance. Qual é o nosso alcance? O nosso alcance é quando essa informação ser oficializada nos órgãos de segurança, e aí sim você vai fazer com que aqueles órgãos de segurança busquem, né, dar sentido àquela violação, descobrir os envolvidos e com certeza submeter essas pessoas à justiça. Mas geralmente começam assim, né? As pessoas perdem documentos, esses documentos eles podem cair na mão de criminosos e eles tentarem se passar por qualquer um de nós. Porém, a vida útil desse crime hoje está muito mais curta, porque quando esses documentos alguém presta queixa, as delegacias de polícia civil aliadas ao Departamento de Polícia Técnica, hoje, podem ter uma condição muito mais eficaz das respostas que o cidadão merece do que antes, né? Agora eu queria entender quais são os maiores desafios agora quanto à perícia, ao governo, relacionados aí a essa nova identidade que vem, a população, né, que é de forma mais sucinta, busca ansiosamente fazer essa alteração. Qual é o preparo realmente ali que é necessário para fornecer esse novo documento? Na semana passada, nós batemos 1 milhão de pessoas identificadas na Bahia. É um número recorde, né? Isso muito alimentado pelo documento gratuito, né? Faz com que as pessoas se acelerem e busquem o serviço de identificação. Então, assim, a gente, para transformar todas essas informações enumeradas em realidade, a gente vai precisar de um tempo para que todas as informações sejam digitalizadas e capturadas pelo programa. Isso demora um tempo, né? Mas é um tempo muito curto. Já batemos, nós não temos um ano, gente, de trabalho na nova SIM. E o estado da Bahia já bate 1 milhão de identificações. Então, à medida que as pessoas entrem
No programa, a gente vai ficar com um programa super completo e robusto para fazer esse combate ao crime. Ok. Com relação ao cidadão, a gente espera que as pessoas, de forma tranquila também, procurem os serviços e, de posse desse documento, também garantam a cidadania deles e melhore os nossos serviços, né, de periciais, porque o nosso banco de dados vai ficar gigante, muito bom, a ponto de conferir melhor proteção às pessoas. Então, tudo isso também no seu tempo, é gradativo. Né? O programa foi inserido em agosto do ano passado, de forma em larga escala, né? Oficialmente entrou no saques em agosto de 2024. Então, eu acredito que vamos viver, nesse aspecto de segurança pública relacionado à identificação de pessoas, uma nova era. Uma era muito mais segura, onde os órgãos de segurança farão combates muito melhores. Mas, sem ansiedade, tudo no seu tempo, nós estamos nos preparando muito. Eu vou chamar uma outra atenção para a população, talvez até esteja no seu rol de perguntas também. Imaginem as pessoas agora procuradas, desaparecidas, o impacto disso. Nós temos um grande problema com pessoas desaparecidas. Então, através dos serviços de capturas, de reconhecimento facial, através das pessoas que estão perdidas e não sabíamos quem eram, à medida que forem sendo fotografadas pelo perito, colocadas no sistema e fazendo essa busca por reconhecimento facial, nós vamos trazer uma série de soluções que não conseguíamos também. Então, terá esse forte impacto. Pessoas desaparecidas, cadáveres ignorados que não eram enterrados sem identificação. Cada dia que passa será uma realidade muito menos provável de acontecer. Né? Então, se nossos serviços de identificação já eram muito rápidos, eram muito ágeis, agora vamos estar em outro patamar, literalmente. Porque além da prática do perito técnico, do perito odonto, do perito criminal, quando faz o DNA, além dessas práticas importantes, agora o apoio do programa vai conciliar a eficiência do perito mais tecnologia. A resposta disso aí é muito mais elucidação. Olha, eu queria entrar um pouco então na fase de biometria facial. Quando a gente tem, né, um banco de dados que se cruzam aí, a gente consegue identificar de forma mais rápida, de uma forma sucinta. Correto. Agora eu queria entender, outros estados aqui do Brasil já fizeram também a adesão desse novo programa? Olha, eu não tenho assim tanto arbítrio assim por falta de informação, né? Que são informações mais compartilhadas com os serviços de inteligência. O que eu posso dizer é que todos os pré-requisitos, porque eu sou um funcionário do estado da Bahia na área, todos os pré-requisitos de identificação a Bahia alcançou. Inclusive, nós entramos na produção da identidade, alguns estados até entraram primeiro, mas eu lembro, né, de forma pontual, objetiva, de que alguns estados estavam produzindo as identidades sem esse arcabouço tecnológico por trás. Por exemplo, existiam estados que produziam as identidades, porém o documento não aparecia no Gov. Eles não tinham dado esse passo. Mas aí envolve informações oficiais que só uma análise técnica que dirá mais ou menos em que pé está cada estado. Porém, a Bahia, todas as ferramentas necessárias, disponíveis, a Bahia faz hoje. Né? Quando a Bahia decidiu entrar no programa, ela entrou muito forte. Ela entrou com todas as funcionalidades. Poderíamos ter entrado antes, mas sem um Gov, eu insiro o documento digital, o documento físico para a pessoa, mas eu não ofereço o documento digital para a pessoa. Então eu lembro que algumas pessoas, mas o documento aqui na Bahia está um pouco demorado, mas é porque quando a Bahia entrou completo, full, né? Entrou com todo o aparato tecnológico de identificação atuantes.
Então, assim, eu não sei, por exemplo, dos 27 estados, se todos estão no mesmo progresso. Mas eu não tenho dúvidas que o Instituto de Identificação da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia está oferecendo o melhor para o cidadão baiano. Olha, quanto ao reconhecimento facial, tanto para pessoas desaparecidas, quanto também ali pessoas que são foragidas, procuradas pela polícia, a gente teve um caso também aqui na rodoviária de Itabuna, né? Que aconteceu ali um reconhecimento também facial de uma das pessoas que estava já sendo procurada em Vitória da Conquista. De que forma isso traz aí a unificação de tecnologia e segurança pública aqui para o nosso estado? Vamos lá, por etapa. À medida que as pessoas foram sendo identificadas, né, pela SIM, todos esses aspectos biométricos estarão prontos para agir, né? Então, se alguém, por exemplo, não foi identificado pelo reconhecimento, é porque provavelmente não fez a nova identidade, não fez a habilitação atual, né? Então, assim, por que a gente não descobre tudo de vez? É por isso que o programa é por etapa. Por exemplo, onde eu passar, Alberto Durão, eu vou ser identificado, porque já estou no banco de dados, eu já fiz a nova carteira, entendeu? Eu renovei minha habilitação recente, por exemplo. Então, assim, a probabilidade de eu ser identificado é 100%. Mas se aparecer um cidadão A em algum local e o serviço não reconhecê-lo, é porque talvez a peça questionada no local não esteja encontrando um referencial no padrão da gente no banco de dados. Por isso que eu estou lhe falando que isso leva um tempo, é gradativo. Mas o algoritmo, a tecnologia disponível é a melhor, é a mais desenvolvida possível. Além de ser uma questão, né, que a gente sabe hoje que a criminalidade, os altos índices também aqui de violência no nosso estado, eles competem aí com a realidade que a gente tem, né? Mortes por minutos, sequestros também. Então vai facilitar até mesmo nessas questões, né? Pessoas que são sequestradas, pessoas que passam ali por um processo também e ficam de forma vulnerável, então agora passa a ser encontrada mais fácil. Então, é a necessidade também da nova SIM traz aí uma questão de segurança pública. É uma unificação, né? Um trabalho. Com certeza. Eu acredito que os nossos números de elucidação vão dar um salto, né? Por exemplo, frio. Se a polícia tinha um teor de resolução de 50% dos casos, vamos avançar muito nesse quesito, por causa dessas ferramentas, né? Então, eu também estou ansioso para que todos esses serviços sejam cada dia mais eficazes, mas, em compensação, me deparo com isso, né? A gente começou o serviço há menos de um ano, isso leva um tempo, e à medida que a gente for preenchendo o nosso arquivo de forma mais avançada, mais rápida, quanto mais avanço, quanto mais pessoas identificarmos, melhor será a identificação em uma série de segmentos. Mas é isso, treinamento, qualificação, por exemplo, também eu posso dizer aqui para a população, tivemos agora um aumento do efetivo de peritos, né? Radicalmente. Os últimos concursos tornou a presença do perito muito mais forte dentro dos DPTs, nas ruas, né, da capital, do interior, das cidades do interior. Então, a gente não adiantaria muito ter a tecnologia e não ter o profissional. Então, eu acredito que em matéria pericial, a gente está avançando muito. Olha, é um importante trabalho, né, quando a gente fala tanto na elucidação, quanto até mesmo nessas questões de segurança, ter o perito ali. E, claro, a gente entende a importância desse profissional. Queria te parabenizar aqui também e dizer que as portas estão abertas para você retornar, a gente bater um papo aqui. Agora, antes de finalizar, eu queria entender, tem em média quantas pessoas que já procuraram tirar essa nova SIM? Quantidade de pessoas Bahia? É isso, nós comemoramos na semana passada 1 milhão de pessoas. 1 milhão em menos de um ano. Né? Isso foi acelerado por esses serviços disponíveis. Quem que não quer ter uma carteira no Gov?
Sabe? Então, foi muito importante esses adventos, porém, o documento gratuito também está acelerando essa procura do cidadão pelos serviços. Eu não falamos isso só para finalizar durante a entrevista, mas imagine, o serviço vai ser tão radical no que diz respeito ao avanço da tecnologia, que imaginem agora um agente do Estado, durante a realização de sua atividade cotidiana, para a pessoa, falar assim, por favor, bom dia, você poderia me apresentar o documento de identificação ou sua CNH? Imagine como é que vai ser agora. Estamos caminhando para, bom dia, eu vou só tirar uma foto do seu rosto e vou te identificar. O próprio celular do agente, gente, terá o programa. Imagine a sofisticação disso. Vamos pedir ao cidadão, né, a concessão para fotografia. Por favor, tirar foto do rosto, já sei quem é ele. Todos os dados deles estarão disponíveis no aplicativo, no celular do agente. Imagine, ou então um policial na rua fala assim, por favor, você poderia me mostrar suas mãos? A pessoa mostra as mãos, ela fotografa a mão, vai no banco de dados, sabe quem é você? Porque o sistema rapidamente pega a digital nas mãos, cruza com o banco de dados e a pessoa sabe quem é você. Além de você ter o documento no Gov, no seu celular, de fácil acesso, né? Você pode também estar... Eu acho um benefício. A pessoa vai tirar foto de meu rosto, sabe quem eu sou. Sabe se eu tenho um mandado de prisão ou não. Sabe se eu sou um foragido ou não. Sabe se eu sou um cidadão correto, competente com minhas obrigações, né, com meus direitos, meus deveres. Então, assim, eu acho isso realmente um advento. Viveremos nova fase no quesito de identificação de pessoas. Olha, agora, e quanto ao cadáver, como é feito, então, essa localização ali, cruzamento de dados, já que a gente não se pode ter ali a imagem, às vezes o rosto já pode estar ali em estado de decomposição, o corpo. Como é que faz esse cruzamento de dados? Boa pergunta também. É porque esse tema é tão rico que, se brincar, a gente vai aqui o dia todo conversando, porque é muito meandro. A gente fala assim, a abertura do programa é a nova carteira de identidade, mas às vezes as pessoas não têm a noção de quanto que isso é volumoso em atividades, né? Vamos lá. Quando o cadáver está para ser identificado no departamento de polícia técnica, o que acontece? Um grupo de peritos técnicos, que são os peritos papiloscopistas, peritos em papiloscopia, são os primeiros a abordar. Por que são os primeiros a abordar? Pelo protocolo pericial. Porque é mais rápido. As informações já estão ali no programa, rápidas, diretas e objetivas para serem analisadas. Antigamente isso era um problema. Eu lembro de um período, eu não estava no estado ainda, né? Mas assim, eu lembro de um período que as pessoas eram amontoadas, geladeiras não davam conta para você, porque você não sabia nem quem era a pessoa. Como é que dali vai ser instaurado um processo de investigação, gente? Se vocês não sabem nem quem está morto ali, como é que você pega quem matou? Não pegava. Muito difícil. Então, todo o procedimento de identificação, de investigação, começa na identificação da pessoa. Hoje, os peritos técnicos coletam a digital de qualquer pessoa que veio a óbito, que está dentro do departamento de polícia técnica. Ele compara as digitais com o sistema, vai no banco de dados, cruza os pontos da digital e estabelece a identidade da pessoa. Então, não teremos problema nenhum em acondicionar aquele corpo motivo. A não ser que seja por outros motivos médicos legais, aquele corpo será liberado para o sepultamento. Ok. Quando as digitais não derem essa resposta, como assim? Por exemplo, o cadáver sem mãos. Se o cadáver não tiver mãos em virtude de um acidente, não poderemos identificá-los. Esse cadáver será submetido a análise odontolegal. Os dentistas avaliarão a arcada dentária para tentar estabelecer a identidade ou não. Não, por exemplo, a pessoa não tem dente. A pessoa não tem um padrão de sorriso estabelecido na internet e rede social. Ele não pode cruzar também. Aí o cadáver vai para o serviço de DNA, que é um serviço importantíssimo,
altamente sofisticado, porém, existem algumas fases metodológicas que permitem que promovam uma espera maior, né, pela análise. Mas, geralmente, uma dessas 3 técnicas traz a identidade da pessoa. Com essa sim, a carteira de identidade nacional, as pesquisas ficam mais rápidas, porque é tudo digital, é tudo eletrônico, né? As digitais já aparecem para o perito dentro do departamento de polícia técnica, em qualquer local que o cadáver esteja, rápido identificamos, não importa o estado especial do cadáver, putrefação, acidentes, se veio de afogamento, se veio oriundo de chamas, de incêndio, cadáver incinerado, não importa, as técnicas modernas nos dão respostas muito mais céleres hoje. E qual é a relação disso com o nosso tema? Assim, promove tanto padrão facial como de papilas, de características de impressões digitais muito mais rápidas. Isso faz com que esses serviços sejam muito menos doloridos para a família. Porque, imagine, a pessoa, além do impacto da morte da pessoa, ainda ter que se esbarrar nos parâmetros burocráticos da sociedade, dos órgãos de segurança. Então, quanto mais célere agilizarmos, quanto mais rápido agilizarmos esse serviço, melhor. Então, é isso que essa SIM promove também. Entendeu? Então, não é só uma carteira de identidade com um padrão novo, moderno, atual, unificado, onde todos os estados façam a mesma coisa. Não é só isso. Por trás disso, existe um campo de atuação muito diversificado, com diversos viés, né, de atuação do Estado repercutindo na vida das famílias. Olha, realmente, assim, é uma unificação aí onde a gente consegue ter um cruzamento de dados, vai facilitar muito o trabalho da polícia, a polícia técnica, civil, ou seja, um serviço unificado trazendo segurança para o cidadão. Perfeito. Vai facilitar realmente a vida da pessoa, né? Perfeito. Eu acredito que esses passos modificarão parte do cenário da segurança pública, porque segurança pública não é só isso, né? Outros especialistas em suas diversas áreas, né? Os policiais civis, os serviços da polícia técnica, da polícia civil são diversos. Então, a gente faz combate ao crime em diversos segmentos, mas com relação, pelo menos, à área que é o tema de minha pesquisa, acreditamos que a gente deu largos passos, né? Espero que os investimentos em segurança continuem, que a perícia seja muito vista pela população. Cada programa desse que nós somos chamados, comemoramos, porque a voz do perito, ela ecoa pela população e vocês nos ajudam, né? Acredito que cada entrevista dessa deixem as pessoas cada vez mais conscientes dos serviços que elas têm direito. Então, essa é a nossa grande comemoração, nosso grande ganho, né? Esperamos que o Estado continue nos apoiando, precisamos sempre de investimentos, né? E que a população se torne consciente desses trabalhos e que estejam sempre, na medida de suas necessidades, cobrando do perito seus serviços. Olha, eu quero te agradecer, Alberto, e dizer que você pode voltar aqui mais vezes para a gente conscientizar a população, falar de um trabalho que é rico e, claro, que precisa sim dos investimentos do Estado, principalmente para que a população entenda a importância e o vasto caminho que traz aí a nova SIM. Obrigada aqui pela sua presença, a entrevista de hoje. Agradeço a TVI, eu já me sinto em casa, já fiz alguns programas aqui, somos muito bem recebidos. Desde a época que a gente tentava consolidar a papiloscopia no Estado como uma atividade importante de Estado, a TV abriu as portas. Hoje é mais fácil falar de perícia papiloscópica, né? Mas não é porque hoje temos assim. A TVI sempre nos deu voz, nos deu espaço,
temos como uma grande parceira nossa na nossa caminhada. E mais uma vez eu agradeço pela abertura das portas e espero que a gente traga mais resultados no próximo programa. Já estou me convidando no próximo programa. Já está mais do que convidado para voltar aqui, claro, dar voz aí a esses estudos e com certeza para que a população também conheça um pouco aí do trabalho do perito técnico, do perito aí, no seu caso, né, da papiloscopia. E com certeza conscientizar, trazer temas aí importantíssimos para nós, né? Que quanto cidadãos a gente busca viver bem, viver com qualidade. E a segurança pública, ela está aí entrelaçada com tudo isso. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso convite para retornar aqui com a gente, então. Obrigado pela oportunidade e bom dia a todos.